A santa paz do Senhor Jesus para todos. Guarde os conselhos nos corações. Guarde a palavra de Deus no seu coração. A direção passada a você, a mim, a cada um de nós. Veja, se examine a sua vida, aonde você precisa mudar, aonde nós precisamos mudar. Não adianta acusarmos irmãos, olhar para os irmãos. Temos que olhar para nós mesmos, cada um de nós, e procurar nos alinhar a Cristo Jesus. Jesus, ele diz uma palavra. Sabe o que Jesus diz? Ele diz bem assim: por que errais? Por que errais? Quem sabe aqui? Qual o motivo que erramos? Você sabe? Jesus, ele dá a resposta. Sabe o que ele diz? Vós errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esse é o motivo por errarmos, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não é só as Escrituras, não é só o poder de Deus, é as Escrituras e o poder de Deus. Quando não conhecemos essas duas coisas, a Escritura e o poder de Deus, Jesus diz que nós erramos. Quando conhecemos as Escrituras, nós praticamos. E quando não praticamos as Escrituras, nós erramos. Quando conhecemos o poder de Deus, nós usamos o poder de Deus. Somos tocados pelo poder de Deus, somos curados, somos sarados. Mas quando não conhecemos o poder de Deus, corremos atrás do poder do homem. Então nós erramos. Então que não possamos, acende a lâmpada novamente, irmão. Não possamos permanecer no erro sem o conhecimento das Escrituras e sem o conhecimento do poder de Deus. Amém, amados? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. O Senhor pela manhã me deu uma palavra poderosa que se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, onde eu tive a oportunidade de fazer uma pregação hoje, ministrar uma mensagem para uma rádio. Tem mais de 3 anos que eu ministro nessa rádio, lá na região de Barreiras. Toda sexta-feira, entre 2 e 3 horas da tarde, eu ministro numa rádio na região de Barreiras, de um pastor, qual já foi meu pastor há muito tempo atrás, e nós temos um vínculo muito grande, há muito tempo. E Deus deu uma obra a ele nessa cidade, eu ministro lá na programação dele. Uma palavra muito poderosa o Senhor me deu. Eu ia pregar ela hoje aqui à noite. O apóstolo pela tarde me falou para eu pregar hoje. Eu ia pregar essa palavra, mas quando eu cheguei em casa e estava orando ao Espírito Santo, ele mudou a palavra. E eu vou pregar essa qual ele me deu agora à noite. Nem meditei nela muito, mas o Senhor deu a palavra, eu vou anunciá-la. Amém? Lucas capítulo 5. Eu falei 6 no começo, foi? Lucas capítulo 5, versos 1. Quem achou aí? Lucas 5. Amém, amados? Glória a Deus. Está escrito assim, Lucas capítulo 5 até o 11. Está escrito assim: apertando a multidão para ouvir ouvir o que, igreja? Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Ele disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas. Simão é um
Simão é um só, não é isso? Mas ele disse: lançai as vossas redes, com S, no plural. Ele estava falando com um, mas para lançar várias, então não estava falando só com um, estava falando com vários que ali estavam. Versículo 5: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixe tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, a leitura da Tua poderosa palavra foi feita, Pai. E aqui está um servo Teu, pequeno, falho, errante, mas que se arrepende, meu Deus. Usa, Pai, esse instrumento. Usa essas mãos, esses lábios, essa língua, meus pés. Usa, meu Deus, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. A igreja ora comigo assim: Senhor Jesus, eu perdoo todos aqueles que de alguma forma me ofenderam. E eu também te peço perdão se eu ofendi alguém. Digo obrigado, Jesus. Amém, amados? Você sabia que se nós formos orar, observa bem, você sabia que se nós formos orar a Deus, em casa, na igreja, em qualquer lugar, e se nós não liberar perdão para as pessoas que te ofenderam, a tua oração não vai ser recebida? Se você for orar a Deus sem liberar perdão, a sua oração não vai ser atendida. Porque para o Senhor te perdoar e receber a tua oração, Ele precisa que você tenha liberado o perdão. Então, se você precisa liberar perdão para alguém, libere perdão. Tá bom, amados? O título dessa palavra está escrito: Pesca Maravilhosa. Os primeiros discípulos. Essa palavra foi realizada, essa palavra foi acontecida no princípio do ministério dos apóstolos, no princípio do ministério de Simão Pedro, no princípio do ministério de Tiago e seu irmão João, no princípio do ministério de André, irmão de Pedro, e dos demais apóstolos, e no princípio das operações de milagre e maravilhas pelas mãos do Cristo Jesus. No primeiro versículo diz que a multidão estava apertando o mestre para ouvir o quê? A sua palavra. A multidão estava em silêncio ali. Creio eu que a multidão estava apertando a Jesus para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir aquilo que ia sair da boca de Jesus, aquilo que Jesus ia ensinar, aquilo que Jesus ia anunciar. O povo estava apertando Jesus, se aproximando de Jesus,
para ouvir o que Jesus tinha para ensinar, para ter o conhecimento da palavra de Deus, para ter o conhecimento do poder de Deus, porque Jesus ensinava a palavra e Jesus liberava o poder de Deus, e a multidão se achegava ao Mestre, a multidão se achegava ao Senhor Jesus para ouvir a sua palavra. Pode baixar um pouco mais esse fundo, por favor, bem baixinho. A multidão se achegava a Jesus com vontade, com desejo, com fome, com sede de pão, de comida. Nesse momento aqui não, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o ensino de Jesus. Nós saímos de casa para a igreja com essa fome? Nós saímos de casa para a igreja com essa sede? Nós saímos de casa para a igreja com essa necessidade de ouvir a palavra de Deus? Nós temos que ter a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Quando eu saio da igreja, de casa para a igreja, eu tenho que vir com os ouvidos abertos, com o coração aberto, com a mente conectada, ansioso no bom sentido da palavra, curioso no bom sentido da palavra, para ouvir a palavra de Deus. Ouvir, aprender e pôr em prática. Ouvir, aprender e pôr em prática. Porque não adianta nada você só ouvir, aprender e não pôr em prática. Não vai haver mudança na tua vida, não vai haver transformação, não vai haver milagre se você não pô-la em prática. Você vem aprender para colocar em prática, vem aprender para viver. Viver o quê? A palavra de Deus. Quando você vive a palavra de Deus, você alcança o poder. Quando você vive a verdade de Jesus, você alcança o poder, o sobrenatural. E Jesus, quando ele chega até esses homens, até Pedro, até os discípulos, ele observa que os discípulos não estavam felizes, que os discípulos não estavam alegres, que os discípulos não estavam o quê? Animado. Ainda não era discípulo, mas ia ser discípulo, ia se tornar discípulo. E Jesus observaram que estavam o quê? Todos tristes, desanimados, cabisbaixo. Por que eles estavam assim? Porque eles eram profissionais da pescarias. Eles eram profissionais da pescaria. E através da pesca eles conquistavam o pão de cada dia. E eles foram ao mar pescar, mas não conseguiram o pão daquele dia. Não conseguiram o pão daquele dia, mesmo sendo os melhores pescadores ali da Galileia. Mesmo sendo os pescadores os melhores, não conseguiram naquele dia o pão para colocar o sustento na sua mesa, na mesa da sua família. Então, quando um trabalhador vai fazer aquilo que ele sabe e chega lá, não tem trabalho, e ele volta para casa sem o pão para a família, ele vai ficar feliz? Vai ficar feliz? Você ficaria feliz? Você ficaria alegre? Eles não. Eles não ficaram felizes, porque não conseguiram o pão. E agora? O que vou pôr na mesa para minha filha, Pedro? O que eu vou pôr na mesa para minha sogra? O que eu vou pôr na mesa para os meus convidados, Tiago e João? O que vou pôr na mesa para o meu pai Zebedeu? Não tem peixe hoje, não tem carne. Vai ser só farinha? O que vai ser? E eles estavam ali, desanimados, lavando o quê? A rede. Porque não ia mais voltar para o mar. Porque o mar não deu peixe. Ficou a noite toda ali, não tinha mais peixe. Estava lá guardando o material de trabalho para se retirar, ir para o repouso e para o descanso. Desanimado, sem o quê? Esperança. Uma pessoa desanimada, ela não tem esperança. E os dois barcos estavam ali, na beira
da praia. Já aconteceu isso com você? De ter dificuldade de colocar o pão na mesa? Já aconteceu isso com você? Do seu pai ou sua mãe disfarçar e você perceber que a tristeza do teu pai e a tristeza da tua mãe foi não ter condição naquele dia para botar o pão na mesa? Você já passou por isso? Olhar não ter a carne, olhar não ter o peixe, olhar ter só um pouquinho de farinha, procurar trabalho e não achar trabalho, bater em porta não se abrir, botar currículo e currículo e ninguém te ligar. E você, como ficou quando aconteceu algo desse com você? Ficou animado? Ficou feliz? A esperança ainda estava em você? Como estava você? Assim estava Pedro, Tiago e João e os demais que ali estavam com ele, sem esperança. Mas acontece que o mestre chega, avista eles, triste, lavando a rede, e entra no barco de um deles. Havia dois barcos, era ou não era? Havia dois barcos. E Jesus, vendo a situação daqueles homens, Jesus teve o quê? Compaixão. Eu vou ajudar eles. Um sentimento muito poderoso de compaixão. É diferente do sentimento de pena. Já teve pena de alguém? Isso não é bom. Agora compaixão é bom. Porque quando você sente pena de alguém, você só sentiu pena. Oh, coitadinho, coitadinha, não tem comida em casa, não tem pão em casa, não tem um trabalho. Coitadinho, só faz falar, vê o problema, mas não faz nada. Isso é o sentimento de pena. Mas o de compaixão é diferente. Você vê que a pessoa não tem e você procura dar um jeito e ajuda. Compaixão. Não tem compaixão, você vê o problema, mas procura resolver o problema. Então é sentimentos diferentes, pena e compaixão. Pena só tem um sentimento, mas não ajuda. E compaixão você vê, tem um sentimento e ajuda. Assim Jesus o quê? Não tinha pena, tinha compaixão. Não tenha pena de ninguém, mas tenha compaixão. Amém, igreja? E Jesus teve compaixão e entrou em um dos barcos. E Jesus disse: chega mais para frente, Pedro. Entrou no barco de Pedro. Pedro, vai mais um pouquinho para frente, Pedro. Entra mais um pouquinho na água, Pedro. E Pedro, sim, foi, entrou. Aí Jesus agora fez o barco de Pedro de altar. Amém, igreja? Jesus fez o barco de Pedro o quê? De altar. E a multidão cercou ali aquela areia da praia. E Jesus fez o barco de altar e começou o quê? A pregar para a multidão que estava à beira da praia. E o que Jesus pregava? A Bíblia não diz o que ele pregava, mas nós podemos imaginar. E é tão fácil. Ele pregava o quê? O seu evangelho. Amém, amados? Você está entendendo essa palavra de Deus? Jesus está falando ao teu coração. A multidão fazia o quê? Apertava quem? Quando a multidão apertava Jesus, tinha frio ou tinha calor? Calor. O calor provoca sono? Provoca sono? O frio provoca sono? Então a multidão estava envolvida o quê? No calor. E o calor não provoca o quê? Sono, irmão. Mas se a multidão não estiver envolvida no calor de Jesus, fica frio. E o frio provoca? E por isso muitos de nós o quê? Dormimos. E na hora da palavra de Deus, irmão, temos que estar na quentura de Jesus, no calor de Jesus, para que a gente não venha dormir e ficar desapercebido, meu querido, minha querida. Eu sei que cansamos, trabalhamos, fatigamos, mas aqueça em Jesus. Aqueça na multidão, em Jesus, e receba essa palavra de Deus. Receba essa palavra de Jesus.
E Jesus no barco de Pedro, no altar que Jesus entrou, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu vim trazer a vida eterna. Arrependei dos vossos pecados, arrependei das vossas práticas pecaminosas, porque o reino dos céus é chegado a vós. Eu venho trazer a palavra de vida eterna. O meu pai enviou Elias, o meu pai enviou Eliseu, o meu pai enviou João Batista para trazer a palavra, para preparar o caminho para mim. Mas arrancaram a cabeça de João Batista, que veio antes de mim. Ele veio abrir o caminho para mim, preparar, mas arrancaram a cabeça dele. Mais para frente aí arrancaram a cabeça de João. Mas porque João era o enviado de Deus para preparar o caminho do Evangelho, o caminho do Cristo, do Salvador. Assim foi Deus. Vamos comparar Deus a um fazendeiro. Quem sabe o que é uma fazenda aqui? Levanta a mão para animar. Quem sabe o que é uma fazenda aqui? Vamos dizer que você é um fazendeiro. Toma posse. Você é um fazendeiro. E a sua fazenda é muito grande. A tua fazenda tem gado, a tua fazenda tem peixe, barragem, a tua fazenda tem cacau, tem banana da terra, a tua fazenda tem muitos frutos. E você precisou fazer uma viagem. Vamos dizer, você foi passear na França, visitar aquela torre lá, ficar um ano lá na França. Aí você agora contrata o obreiro Elivelto, o obreiro Ícaro, o diácono Júnior para tomar conta da tua fazenda. E aí você está lá e você tem alguns servos com tu lá. Eu já volto para a palavra. E aí você pega e passa 3 meses. A minha fazenda deu muito dinheiro, eu estou precisando de um dinheiro aqui. Eu vou mandar o meu servo ir lá buscar com os obreiros, com os irmãos, com os lavadores que eu deixei tomando conta da minha fazenda, para mandar para mim uma parte. Aí você manda esse servo vir. Aí o servo vem. Quando chega cá, os irmãos que estão tomando conta da tua fazenda dizem: não, tá muito bom o negócio, não vou mandar nada para ele. Pega o seu servo que você mandou e ó, porrada nele, ó, espanca. Aí a notícia chega lá, você manda outro. Aí eles pegam esse outro: não vou dar nada não, pega e mata. Aí você diz assim: eu vou mandar João Batista, raça de víbora, arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor, venha, batiza nas águas, arrependa dos pecados, vem descer as águas. Aí sabe o que faz com João Batista? Arranca a cabeça dele, mata João Batista. Esse fazendeiro que eu falei que é você, não foi você não, foi Deus que trouxe a salvação, que trouxe a vida eterna. Só que os deles o rejeitaram. Aí por último, o fazendeiro mandou o próprio filho. E fizeram o que com o filho? Mataram, levaram para a cruz, crucificaram. O fazendeiro foi Deus. E a colheita está próxima, irmão. A colheita o quê? Está próxima. A volta de Jesus está o quê? Próxima. Então o Senhor lá do alto vai mandar os anjos descer agora até a fazenda para colher o quê? Os frutos. Só que as árvores somos todos nós. E quando os anjos vêm colher, nós somos qual árvore? Aquela que vai ser arrebatada? Aquela que vai ser levada? Ou aquela que vai ficar? É a árvore que vai ser colhida, os frutos vai ser colhido? Ou aquela que não vai ser colhida? Aí Jesus pregava no altar, num barco, que ia chegar o dia do juízo. Uns ia para onde? Para o seio de Abraão. E outro ia para onde? Para o Hades, traduzindo inferno.
Uns iam estar à direita e outro à esquerda. Na colheita ia ser separado. Os bodes iam estar à esquerda e as ovelhas o quê? À direita. E aí, nesse dia, seremos bode ou seremos ovelhas? Estaremos à direita ou à esquerda? Seremos colhidos pelos anjos? Seremos fruto que seremos colhidos pelos anjos? Ou seremos fruto que será deixado? Porque o dia da colheita está chegando. Você quer ser colhido para os céus? Ou você quer ser cortado e lançado no fogo que nunca se apaga? Jesus pregava isso. Jesus pregou isso. Jesus trouxe o quê? O Evangelho. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. E a multidão estava o quê? Ouvindo a poderosa palavra de Deus. Os discípulos também estavam o quê? Ouvindo o Evangelho. Só que eles ainda estavam o quê? Tristes, porque não conseguiram o pão para a sua mesa. Aí Jesus, assim que acaba de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, vamos para alto mar. Aí Pedro olha: Senhor, vamos para alto mar? Nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe, um segredinho. Ó, escuta. Pedro não vivia o sobrenatural ainda. Pedro ainda não tinha vivido o sobrenatural. Você tem vivido o sobrenatural? Você já tem vivido o sobrenatural? Aí Pedro fala assim: mas sobre a tua palavra iremos. Versículo 4. Quando acabou de falar, ou seja, quando acabou de pregar, disse a Simão, Jesus: vai para o alto mar e lançai as vossas. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Não tinha pescado, estava com fome, mas sobre a tua palavra nós iremos e lançaremos as redes. E foram e lançaram as redes. E quando puxaram as redes, não aguentaram puxar as redes, porque a rede tinha muito peixe. Mas como é que pode? Se ele tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. E agora, sob a palavra de Jesus, foram lançar a rede. As redes agora estão todas cheias. O que aconteceu aí? O que? A palavra e o poder de Deus. O conhecimento da palavra e a vivência do poder de Deus. Conheceram a palavra de Jesus e viveram o poder de Deus. Temos que buscar, irmão, conhecer a palavra de Jesus e viver o poder de Deus. Você que botou currículo, hoje não foi chamado, ano passado não foi chamado. A palavra é: lançai as vossas redes. Vai de novo, lança a tua rede de novo. Você que teve um sonho até o dia de hoje, tem lutado por esse sonho, perseverado, mas não aconteceu. Sobre essa palavra, vai lá, lance a rede de novo. Você que está enfermo e até hoje não foi curado, sobre essa palavra, lance a rede de novo. Use a fé de novo. O que é que você fez até o dia de hoje que não deu certo? O que é que está dando errado na tua vida até o dia de hoje? A palavra é: vai novamente e lança a rede. A palavra de Deus está te ordenando: vai de novo e lança a rede. Vai de novo, tenta de novo. Perdeu na prova? Faça de novo. Faça outra prova de novo. Lança a rede de novo. Tentou tirar a habilitação, deu errado, vai lá, tenta tirar de novo. Tentou
comprar a moto, o carro, a casa própria, deu errado, vai lá, tenta comprar de novo. Sobre a palavra de Deus, vai lá e lança a rede novamente. A palavra de Deus para mim e para você, essa noite, foi tudo que já foi falado aqui, que já foi lido aqui, mas na palavra é essa, para nós lançar a rede novamente, para nós tentar novamente, para nós dar continuidade novamente. Você pode pensar, não precisa nem pensar. Você sabe aonde você precisa lançar a rede de novo. Porque até o dia de hoje tinha dado errado, mas na próxima tentativa vai dar certo. Se você crê na palavra de Deus, se você crê no poder de Deus, tenta mais uma vez. Faça que nem Pedro. Eu já tentei, mestre, eu já tentei, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes novamente. Lance a rede de novo. Você que estava afastado da presença de Jesus, você que estava desviado, lança a rede de novo, voltando para a presença do Mestre. Você que estava desanimado, desistiu da fé, lance a rede de novo, se animando e voltando à fé e vivendo a fé. Você que disse que não vai ser mais feliz na sua vida sentimental, não pense assim não. Lance a rede de novo. Lance a rede de novo. Não quero mais homem nenhum, não quero mais mulher nenhuma. Aí vai viver desejando querendo por dentro, mas se martirizando. Não vou tentar mais, estou cansada de sofrer. Lança a rede de novo. Lança a rede novamente. Tentou abrir a empresa, não deu certo, faliu a empresa. Lança a rede novamente. A palavra para nós hoje é: tentemos mais uma vez, tentemos novamente, perseveremos novamente. Lançai a rede. E Pedro lançou, e quando arrastou a rede, ele ficou espantado com o que aconteceu. Ele ficou espantado. Ele ficou assustado com o resultado. Foram muitos o quê? Os peixes. Foram muito o quê? A colheita. Porque obedeceu a palavra de quem? Wellington? A palavra de Jesus. Obedeça a palavra de Jesus nessa noite para mim e para você. Lançai a rede novamente. Está tentando ter filhos e ainda não teve? Lança a rede de novo. Essa eu tomo posse. Vamos lançar o quê? A rede, irmão. Eu quero ver que você não vai fazer isso. Eu quero ver que você não vai tentar de novo. Lançar a rede mais uma vez. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Já deu certo. Vai ser grande a pesca. Lança a rede. E Pedro ficou abismado. Tiago e João ficou espantado com o que Jesus tinha o quê? Feito. Viveram o poder de Deus. Viva o poder de Deus. E você vai ficar espantado com o que vai acontecer em vossas vidas. Vão ficar espantados. Aí Pedro disse no 9: pois o espanto. Vou ler o 8. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderará dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Senhor, se afaste de mim, que eu sou o quê?
pecador. Imediatamente Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus, que Jesus era o Cristo, que Jesus podia todas as coisas, e ele se alegrou porque ele estava com o Mestre. Mas se você observar, Jesus estava no barco de quem? De quem, igreja? De quem? De Pedro. Mas tinha um outro barco. Das pessoas que estavam com quem? Com Pedro. E o peixe ficou só para Pedro? Ficou para quem? Para as pessoas dos dois barcos. Irmão, se você está debaixo da palavra de Jesus e você tem companheiros na fé, na mesma fé, se Jesus prosperou o teu companheiro, a prosperidade também vem para você. A prosperidade também virá o quê? Para você. Porque Jesus não tem compaixão só de um, só de Pedro, mas de todos que estão apertando, de todos que estão à beira dele, de todos que estão ouvindo a sua palavra. O milagre de Jesus não é só para um, é para todos. Diga assim: o milagre de Jesus é para mim e também para os meus irmãos. Amém, igreja? E isso foi logo no início da caminhada de Jesus. Mas se você for para o livro de João, eu não vou ler para não demorar, já estamos na hora. No livro de João, capítulo 21, no versículo 3 a seguir, Jesus já tinha cumprido a sua missão, ou seja, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado. E Jesus volta, depois de ressuscitado, à beira do mar, vamos dizer, na mesma praia. E quem está lá desanimado? Quem? Os mesmos discípulos. Porque estava tudo triste agora, porque o mestre tinha o quê? Morrido, o mestre tinha partido. E eles voltaram a pescar, mas não pegaram o quê? Nada. Aí Jesus veio de novo e disse assim, ó: vai um pouquinho à frente e lance a rede à direita. Depois que ele o quê? Ressuscitou. Os discípulos foram novamente e lançaram o quê? A rede. E pegaram 153 grandes peixes. Porque continuaram obedecendo a voz. Depois que ele ressuscitou, estava vivo. Ele ficou cerca de 40, 50 dias com o discípulo, irmão. Cerca de 500 pessoas viram Jesus depois de ressuscitado. E os discípulos continuaram o quê? Cabe a nós só obedecer, irmão. Cabe a nós só o quê? Só obedecer. A palavra e o poder. Erramos por não conhecer as escrituras e não viver o poder de Deus. Que procuramos conhecer as escrituras e praticá-la, mas que procuramos também viver o poder de Deus, crer nos sinais, nos milagres. Porque os milagres podem acontecer na sua vida. Pode não, vai acontecer na sua vida. Então qual é a direção para você nessa noite? Qual é? Quero ver quem pegou. O quê? Lançar a rede. Então vamos lançar o quê? A rede. Amém, amados? Amados, a palavra foi essa. Amém? Mas eu queria falar algo a mais. Rapidinho, vamos fazer uma oração. Os demônios, ele tem colocado doença no povo. Quem? Os demônios têm colocado muitos nódulos, irmão. Os demônios têm colocado muito caroço no povo. Você vê uma família que 2, 3 pessoas estão com caroço. Demônio, irmão. No domingo passado nós fomos fazer um evangelismo lá em Laje, na zona rural, lugar um pouco distante. E foi impressionante o tanto de pessoas, de mulheres, que dizia que estavam com caroço. Caroço na barriga, caroço na garganta,
E ele, quer que tem, irmã? Quer oração por quê? Eu quero oração por caroço. Tem um aqui e outro ali, 2. A outra irmã vinha, tem 2 caroços. A outra vinha, eu tenho um caroço. Irmão, imediatamente eu percebi que aquele caroço era demônios, irmão. Era espírito de enfermidade. E quando a gente orava e dizia, procura o caroço, não tinha mais caroço. Teve uma irmã que eu mandei ela apertar o caroço. Enquanto ela apertava o caroço, sabe o que aconteceu? Ela caiu. A outra irmã estava com um caroço aqui, ó, no pé da garganta. E quando começamos a orar aquela irmã, o Espírito de Deus começou a tocar sobre ela, mover ela. E ela não aguentou o poder e ela caiu. E quando ela caiu, eu continuava ministrando. E ela fez que ia vomitar. Pedi para ela ficar de lado, ela ficou. E ela tentou ali. Aí em seguida ela levantou, foi para a área lá fora e começou a vomitar algo amarelo. Vomitar algo amarelo. E quando ela voltou, ela disse, está queimando tudo. Está queimando tudo aqui, na garganta dela. Ou seja, o mal foi quebrado, muitas pessoas foram curadas. Para a glória de Deus, amados. Porque os demônios estão trazendo doença para o corpo. O demônio está trazendo confusão para a mente, sim, dos seres humanos, como o apóstolo falou mais cedo. Então, amados, temos que ser espiritual mesmo, irmão. Porque muitas pessoas acham que apenas é um caroço e vai para o médico fazer exame. Olha só para o lado físico e não olha para o espiritual. Aí o médico identifica uma doença maligna, identifica um caroço maligno, identifica uma enfermidade para a morte. E as pessoas, ao ouvir esse diagnóstico, elas vão morrer, porque esquece da parte o quê? Espiritual. E não procuram a Deus, não procura profetas, homens de Deus para determinar, para expulsar aquele mal. E aí os demônios têm matado muita gente, porque só confia na ciência, só confia na medicina. Não estou dizendo para você largar de ir no médico, largar de fazer exame, não, nada disso. Tem que fazer. Mas que você vê que não está dando certo, o remédio não está fazendo efeito, não está tendo diferença, busque o espiritual, busque a Deus. E as pessoas, para a glória de Deus, foi curado. Eu lembro que quando começamos a orar, a presença de Deus foi manifestada com muito pó de ouro sobre o chão daquela casa. E quando eu mostrei para o povo, que o povo olhou e que viu, o povo ficou impactado. Uma certa mulher grávida, ela caiu de joelhos no chão e começou a orar fervorosamente. Algo impactante. Poder de Deus. E o Espírito Santo, ele tem trabalhado através desse ministério. Não podemos negar isso. Nem você, nem eu. Não podemos negar isso. Que o Espírito Santo, quando nós damos lugar, ele trabalha nesse ministério, ele opera nesse ministério. Quantas pessoas já foi curada aqui? Quantas pessoas já foi tocada neste lugar? E nós não podemos perder essa essência. Não podemos perder essa essência de dar lugar para o Espírito de Deus trabalhar, para o Espírito de Deus operar. Tanto nós aqui do altar, quanto você que é membro, quanto você que é visitante. Quando nós nos permitimos, o Espírito Santo, ele opera maravilhas. Como o fazendeiro mandava os servos, e os servos eram perseguidos, mortos, como João Batista foi, Jesus, ele mandou um só depois que ele ressuscitou. Eu falo um só, como unidade, todos em um. Quem é o doador do Espírito Santo? Quem é o doador do Espírito Santo? Quem foi que deu o Espírito Santo? Quem enviou o Espírito Santo para nós? Se eu não for, ele não vem.
Mas se eu for, eu enviarei. Quem foi? Jesus é o doador do Espírito Santo. É Ele quem nos deu o Espírito Santo. Se Ele não sobe, o Espírito Santo não desce. Então o poder está conosco, irmãos. Que nós sejamos sensíveis, que nós sejamos puros de coração, limpos de mão, e deixemos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, tanto para sermos curados, tanto para curarmos, tanto para sarar ou para sermos sarados. Amém, irmão? Nessa noite tem alguém que quer lançar as redes, voltando para o Senhor Jesus. Alguém que se afastou, alguém que está longe da fé, e nessa noite quer renovar, quer voltar para os caminhos do Senhor. Alguém nessa noite aqui, irmãos? Alguém aqui que está com alguma enfermidade? A medicina disse que está com tal enfermidade. Alguém aqui? Alguém aqui está com caroço, nódulo, cisto? Amém, irmão? Quero orar por você. Quero orar por você. Se você tem um problema de saúde, vem aqui na frente. Se você tem um caroço aí, vem aqui na frente. Aproveitar a oportunidade. Sente dores, vem aqui na frente. Você que nos visita, vem aqui na frente. A Bíblia diz que está alguém entre vós enfermos. Vem. Será ungido com óleos, receberá a oração da fé e ficará o quê? Curada. Eu quero orar pela sua saúde, irmão. Se houver alguma enfermidade sobre você, cairá por terra. Em nome de Jesus, fica aqui. Faz uma filinha assim, ó, um do lado do outro. Aí mesmo. Fica um do lado do outro. Do lado do outro. De frente para mim, pro altar. Pode tirar um pouquinho as cadeiras para trás para os irmãos. Dá para ficar um do lado do outro. Irmão, quem tem caroço aí? Levanta a mão que eu vou orar em cima da causa. Caroço. Quem tem caroço? Quem tem caroço fica na frente. Na fila da frente. Pronto. Amém. Me ajuda. Mas o obreiro puder me ajudar, eu agradeço. Tem óleo? Glória a Deus. Amados, você que veio à frente, você só vai fazer uma coisa. Você não vai orar. Você só vai crer na tua cura. Só vai crer que Jesus está te curando agora. Não é amanhã. Agora. Amém? Vocês são caroços. Cisto aqui. Caiu. Só tem caroço. Pronto. A senhora. Chegar em vocês. A irmã gera fé. Só pense que estou sendo curado agora em nome de Jesus. Só pense isso. Jesus está me curando agora. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toca sobre ela. Toca sobre ela, Espírito Santo. Mais de ti sobre ela, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais da tua unção. Mais. Vai tocando, Espírito Santo. Mais. Localiza agora esse caroço. Localiza agora esse cisto, meu Deus. E vai queimando ele agora em nome de Jesus. Vai destruindo ele agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo. Mais. Pode mover. Vai arrancando. Vai destruindo. Toca no fígado dela, Senhor.
Toca no fígado dela, Pai. Vai destruindo agora o espírito de enfermidade que trouxe essa enfermidade para o corpo dela, trouxe esse caroço para o corpo dela. Meu Deus, toca. Toca mais. Mais forte, Senhor. Mais da tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Mais de ti, Espírito Santo. Mais poder. Mais poder. Mais fogo. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor. Todo mal. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Vai operando sobre ela, meu Deus. Vai operando sobre ela, Pai. Mais Espírito Santo. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Mais da tua unção, meu Deus. Mais da tua unção. Mais essa enfermidade, esse caroço, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai do fígado dela. Sai por completo. Você que foi colocado e foi enviado. Nós te destruímos agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai! Continua criando a tua cura, em nome de Jesus. Tem um pano para cobrir ela aqui. Mas a obreira puder ajudar aqui, eu agradeço. Vou passar um pano aqui sobre ela e segurar, que minha esposa vai colocar a mão sobre ela. Tem outra obreira aqui para nos ajudar? Por favor. Se não for muito pedir, não precisa apertar não. Outra segura aqui. Coloca a mão. A irmã vai pensar em Jesus, tá bom? Só pensar na sua vida. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toca sobre ela agora, da cabeça aos pés, dentro e fora do corpo, Senhor. Toca no caroço agora, Pai, e destrói. Toca no cisto agora, Pai, e destrói. Em nome de Jesus, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, desaloja do corpo dela. O corpo dela não é o teu lugar. O corpo dela não foi feito para ti. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. E não aceitamos as enfermidades colocadas por espíritos malignos. Não aceitamos caroços, nodos, as doenças colocadas por espíritos malignos. Seja desfeito agora. Seja quebrado agora todo encanto. Em nome de Jesus, todos os nodos, cisto, desaparece agora. Desaparece agora. Eu ordeno no nome de Jesus, em retirada. Queima, Jesus. Queima, Espírito Santo, com fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, Senhor. Mais fogo, mais unção, meu Deus. Vai queimando, Pai. Vai queimando, meu Deus. Vai destruindo, ó Deus, com o teu poder todo mal, o que ela localizou e também aquele que ela não localizou, Pai, que estava aí, seja destruído agora. Nós ordenamos em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai! Em nome de Jesus. Creio na tua vida. Amém. Tá, Senhor, é onde? Irmã, creia. Somente creia. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca sobre ela mais Espírito Santo, mais Senhor sobre ela, toca mais Jesus, mais Jesus, localiza-se, localiza essa enfermidade, Senhor. Localiza essa enfermidade no corpo dela, Pai. Localiza esses caroços, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, toca sobre ela. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais, Pai. Mais da tua unção, Senhor. Mais. Da cabeça aos pés, Senhor. Da cabeça aos pés, Senhor. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Senhor. Vai localizando agora, Pai. Todos os caroços, Pai. Todos os nodos, meu Deus. E vai destruindo, Pai. Vai destruindo, meu Deus, em nome de Jesus, o espírito de enfermidade que trouxe sobre ela esses caroços, Pai. Esse cisto, Pai. Meu Deus, queima, Jesus.
Queima, Espírito Santo. Mais fogo, mais fogo. Mais fogo, Senhor. Mais fogo, Senhor. Mais fogo. Mais fogo, Pai. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Pai. Vai queimando, Pai. Vai fazendo arder agora, Pai. Vai queimando, meu Deus, a ponto de destruir. Vai colocando mais fogo, Senhor, a ponto, Pai, de destruir toda essa enfermidade. O Espírito que trouxe a enfermidade não resista ao nome de Jesus. Não resista ao poder de Deus. Não resista ao poder de Deus. Sai desse corpo. Sai dessa vida. Sai dos órgãos dela. Sai dos órgãos dela. Sai dos órgãos dela agora. Todos os caroços. Em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor. Mais, Jesus. Mais. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Mais forte. Mais unção. Mais unção. Mais unção, Senhor. Mais unção. Mais unção. Mais unção, Pai. Vai. Mais. Vai operando, Senhor. Vai operando, Senhor. Mais forte. Mais forte, Espírito Santo. Mais forte. Mais forte com o teu poder, Senhor. Mais forte com o teu poder, meu Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mais, Espírito Santo. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Vai operando, Espírito Santo. Vai operando, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vai arrancando, Senhor. Vai arrancando, Pai, toda essa enfermidade. Vai destruindo, meu Deus, toda essa enfermidade, Pai. Meu Deus, opera. Opera, Senhor. Faz a cirurgia espiritual, Pai. Faz a cirurgia espiritual, Pai. Arrancando tudo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor quem deu, Pai, a vida, a saúde, os órgãos perfeitos, Pai. E o Senhor está dando novamente, Pai. Destruindo, meu Pai, toda enfermidade, Pai. Destruindo, meu Deus, todo o mal. Espírito Santo, opera ela, Pai. Para que não precise, meu Deus, o homem operar, meu Deus. Em nome de Jesus. Jesus agora. Uma luz tocando na senhora e curando a senhora. Só pensa nisso, não precisa a senhora orar não, tá bom? Só pensa. Eu vou orar pela senhora. Senhor, obreiro, ajuda a irmã aqui. Senhor, em nome de Jesus, toca sobre ela agora. Toca sobre a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, todo problema nos ossos e retirada agora. Toda bursite, meu Deus, astrose, Pai, reumatismo, Pai. Meu Deus, vai destruir essa enfermidade agora. Eu ordeno cura no nome de Jesus. Eu ordeno a morte das doenças, das enfermidades. Anjo do Senhor, toca sobre ela. Toca sobre ela. Toca nos ossos dela, Senhor. Toca nos ossos dela, Senhor. Vai movendo os ossos dela, Pai. Em nome de Jesus. Vai calcificando, Senhor. Vai restaurando, Pai. Vai curando os ossos dela. Mais, Senhor. Mais, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor, sobre ela. Mais. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Mais de ti sobre ela. Mais. Vai tocando nos ossos agora, Senhor. Vai tocando nos ossos agora, Senhor. Vai fortificando, Pai. Toca nos ossos. Toca no sangue, Pai. Toca nos ossos, Pai. Toca no sangue, Pai. Renova a tua filha, Pai. Renova a tua filha, meu Deus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade mandada, enviada, localizada dos pés à cabeça, dentro e fora do corpo dela, eu ordeno agora, em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser curada agora. 1, 2, 3. Tentando fazer o que a senhora não podia fazer. Não podia fazer isso não? E agora está podendo? Faz outro movimento que a senhora não podia fazer.
Levanta os braços um pouco mais. Não pode levantar? Não podia? Tenta levantar. Tenta levantar um pouco mais. Tenta levantar mais. Mais. Agora baixa e levanta de novo. Isso. Levanta de novo. Vai, faz exercício. Vai. Devagarzinho. Vai. A senhora não podia fazer isso, não? E por que agora a senhora está podendo fazer? Por quê? Milagre de Deus. O milagre de Deus. Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Por fazer um milagre na minha vida. Mas Deus. É verdade. Glória a Deus. Continua dessa fé, mulher. Dá um abraço nela. O irmão. Vocês estão aqui? Aqui. Dá pra sentir? Cadê o óleo? Obrigado, bispo. Aqui. O outro. Aqui. Bota essa mão assim. Fecha os olhos. Pensa só em Jesus. Tá bom? Te curando. Pensa só nele. Não tenhas medo. Deixa ele te tocar. Se sente teu corpo movimentar, para cair, se entrega. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha saúde, o meu corpo a ti. Eu te dou legalidade para me tocar. Pronto. Agora descansa o coração e pensa só em Jesus como uma luz te tocando. Espírito Santo, toca nele. Espírito Santo, toca nele. Em nome de Jesus, vai movendo ele mais de ti. Mais de ti, Espírito Santo. Mais da tua unção sobre ele. Mais. Move. Vai movendo, Deus. Vai movendo, Senhor. Vai operando sobre ele, Senhor. Mais. Toca, Senhor. Mais. Vai destruindo, Pai, esse cisto agora, os dois. Vai destruindo, Deus, esse cisto agora, os dois. Vai destruindo esse caroço agora, Pai, os dois. Mais. Move, Senhor. Espírito de enfermidade, sai dos braços dele. Sai do corpo dele. Sai do dos braços dele. Você está em forma de cisto. Você está em forma de caroço. Sai dele. Mais, Espírito Santo. Mais de ti. Mais, Jesus. Mais. Ele te deu legalidade, Espírito Santo. Então pode tocar sobre ele mais forte, Jesus. Mais forte, mas pode movê-lo, Senhor. Mais, Senhor. Em nome de Jesus. Mais unção, mais fogo, Senhor. Mais poder, Senhor. Mais fogo. Vai queimando todo o mal, Jesus. Vai queimando todo o mal, Senhor. Toda enfermidade, os pés, a cabeça, nos braços, no corpo. Mais, Espírito Santo, mais de ti. Mais da tua unção. Vai mais, Senhor. Mais forte, meu Deus. Mais unção, mais poder sobre ele, Pai. Mais. Está lançando a rede, Pai. Está crendo, Senhor. Então opera, Jesus. Opera. Mais. Anjo do Senhor. Toca. Curando, sarando. Mais forte, meu Deus. Mais forte. Mais. Em nome de Jesus. Eu vou soprar sobre ele. Espírito Santo, estás em mim. Que teu sopro venha queimar todo o mal sobre ele. E que ele venha ser curado em nome de Jesus. 1, 2, 3. Toda enfermidade destruída agora, em nome de Jesus. Abre os olhos. Cadê vocês daqui?
enfermidade sobre o corpo dela, dos pés à cabeça, nos ossos, Pai, nos órgãos, em nome de Jesus. Onde houver uma enfermidade no corpo dela, retirada agora. Onde houver dores, retirada agora. Onde houver caroço, retirada agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo vai tocando com fogo. Vai tocando com fogo, meu Deus. E vai queimando, Pai, da ponta dos pés ao alto da cabeça, dentro e fora do corpo dela. Onde houver enfermidades, Pai, onde houver dores, eu profetizo cura. Eu determino ser curada agora em nome de Jesus. Fogo, meu Deus, fogo que queima, queima, queima todo mal. Queima toda enfermidade, Pai. Agora, agora, agora. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais unção, mais de ti, Espírito Santo, mais, vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, mais, Jesus, mais, Senhor, mais unção, mais, todo corpo, mais unção, mais poder sobre o corpo dela. Que enfermidade não venha suportar, que a enfermidade não venha suportar, que as dores não venham suportar, em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais Espírito Santo, mais, em nome de Jesus, seja curada agora, seja curada em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus. Todo mal, dos pés à cabeça, dos pés à cabeça, dentro e fora do corpo dela. Não resista, não resista, não resista, não resista o poder de Deus, não resista o poder de Deus. Eu determino curada, profetizo curada. Todo mal desaparecerá, desaparecerá do corpo dela. Todas as dores sumirão do corpo dela, em nome de Jesus. Eu conto 1, conto 2, conto 3. Todo mal, em nome de Jesus, sai, sai.
Levanta aí. Glória a Deus, irmão. Amém? Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Vocês podem ficar de pé. Vai estar encerrando já. Vou passar para o apóstolo. Vai estar encerrando. Amém? Qual foi a palavra hoje? Lançar o quê? Faz assim. Toda a igreja. Fecha os olhos. Um minutinho. Espírito Santo. Aqui estamos nós. Todos. Com as mãos abertas para ti, Senhor. Pai, foi uma pesca maravilhosa, Pai. Qual Pedro e os demais estavam desanimados, meu Deus. Não tinha, Pai, mais esperança de prosperar, Pai. Não tinha mais esperança de multiplicação. Não tinha mais esperança de providência. Ele não tinha nada para te dar, Senhor. Ele não tinha nada para te oferecer. Mas o Senhor chegou no barco deles e o Senhor o deu a eles, Pai, para que eles tenham para repartir um com o outro, Pai. E eu lanço essa rede, Pai. Prospera os teus filhos, Pai, os que têm alguma coisa e também aqueles que não têm nada, Senhor. Faz uma pesca maravilhosa, meu Deus, na vida financeira deles, Pai, na vida familiar, meu Deus. Meu Deus, que assim como no princípio, Pai, hoje venha tornar-se um princípio para esses que estão aqui hoje, Pai. E que a pesca maravilhosa, meu Deus, venha acontecer na vida deles. Meu Deus, prospera eles, Pai. Como eles vão abençoar a tua casa se eles não têm, Pai? Como eles vão abençoar a tua casa, Pai, se eles não têm para abençoar, meu Pai? Meu Deus, prospera a vida deles. Faz multiplicação acontecer sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Faz aquele pouco que eles têm multiplicar, Pai. Quando abrir a carteira, haver multiplicação. Quando for na conta bancária, meu Deus, tenha multiplicação. Quando vender o cacau, haver multiplicação. Meu Deus, quando vender a banana, a farinha, Pai, haver multiplicação. Quando receber o salário, Pai, haver multiplicação, Pai. E que venhamos lembrar da casa do tesouro, Pai. Meu Deus, quando a pesca maravilhosa acontecer, que venhamos lembrar da casa do tesouro, Pai. Mas também, Pai, aquele que já ofertou na casa do tesouro, Pai, o pouco que tinha, multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. Porque os discípulos não tinham nada ali, Senhor. Estavam lavando as redes, Pai. E o Senhor os prosperou, Pai. O Senhor deu a direção para lançar a rede, Pai. E talvez muitos aqui não tenham nada, Pai. Até tem o desejo de ajudar, mas não tem, Senhor. Mas eles vão lançar a rede novamente sobre a tua palavra, Senhor. E que aqueles que lançar a rede venham alcançar a pesca maravilhosa. E que venham ter compaixão um dos outros e da casa do tesouro, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Bem forte.